Sejam bem-vindos a mais um estudo abençoado da nossa casa, o estudo do Evangelho. Muito boa noite a todos. Retomando o nosso Evangelho, né? Esse ensinamento abençoado, em cima de todo o caminho que Jesus veio nos mostrar, né? Para que possamos nos melhorar como pessoas, como seres humanos. Mas, como sempre, antes vamos fazer a nossa preparação. Então, a partir desse instante, eu convido você a trazer o pensamento para o momento presente. Enche o seu peito de ar e solta. Respire fundo. E a partir desse momento, mantenha sua concentração, seu foco no já, no aqui e no agora. Deixe todas as suas preocupações do dia a dia, correria do trabalho, de casa, em outro ambiente, fora do ambiente onde você se encontra, para que possamos todos nós entrar na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, comece relaxando o seu corpo físico, iniciando pelos seus pés. Você vai respirando calma e tranquilamente e vai relaxando cada parte do seu corpo, desde os pés, passando pelas pernas, quadril, abdômen e peito, relaxando toda a extensão da sua coluna. Vai respirando, enche o peito de ar e solta. Isso, relaxe seu corpo, seus ombros, seus braços, suas mãos. Relaxe o seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Seu rosto, sobrancelhas, pálpebras e testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim, seu corpo mais relaxado e calmo e tranquilo. Sua mente fica mais serena, mais leve, mais tranquila. E a partir desse momento você começa a entrar em contato com a sua essência, que é divina. E nessa conexão com você mesmo, com você mesma, você visualiza a sua chama interior, aquela luz que vem lá de dentro da sua alma, do íntimo do seu coração. E quanto mais você agradece, quanto mais você deixa a gratidão tomar conta de você, mais essa luz vai aumentando. Agradeça agora. Agradeça por mais esse dia, por mais que tenha havido grandes desafios para você, que possam ter te testado nas suas imperfeições mais íntimas, mas que com certeza esses desafios estão trazendo ou te trouxeram grandes aprendizados para que você possa ser melhor amanhã. Então agradeça pelos desafios, agradeça por mais esse dia, agradeça do fundo do seu coração. E a partir desse sentimento de gratidão, tudo de bom que Deus tem lhe dado, você vai fazendo com que a sua luz vai aumentando e crescendo, expandindo cada vez mais, até que ela envolva todo o seu corpo. Uma luz que tem a cor e a característica que mais lhe agrada. Envolve seu corpo, nesse processo você se auto-ilumina, se auto-equilibra. E você continua colocando gratidão no seu coração, e agora com um toque de amor, essa luz vai expandindo ainda mais.
irradiando em todas as direções, envolvendo agora todo o ambiente em que você se encontra, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina e aquece tudo e todos à sua volta. Irradie agora com todo o seu potencial, com tudo que você tem de melhor. Isso, irradie. E assim, irradiando plenamente, nós vamos nos conectando às nossas luzes agora, e conectando com a espiritualidade, formando uma linda corrente de luz. E se você quiser me acompanhar, você pode me acompanhar nesta oração que nosso grande amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Respire fundo novamente, enche o seu peito de ar e solte, e volte a se reconectar ao seu corpo, percebendo seus membros, seus braços, o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os seus olhos. Muito bem, estamos irradiados agora. Preparados para começar o nosso estudo. Seja bem-vinda, Larissa, muito boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos, para quem gosta de me acompanhar com o livro, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo muito específico que nos traz grandes ensinamentos sobre a reencarnação, né? A questão das nossas múltiplas vidas, na qual vamos acumulando experiências para poder evoluir, na qual a gente vai lapidando nossos defeitos, nossas imperfeições, resgatando os erros que a gente comete, e vamos nos melhorando, de pouquinho em pouquinho, a cada reencarnação, a cada nova vida, para que a gente possa ir melhorando e galgando, assim, aos poucos, os degraus da evolução. Até que um dia chegaremos ao nível de Jesus, que é o nível de espírito puro, onde estaremos mais próximos de Deus e conheceremos a verdade. Como disse Jesus também, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? E como somos tão imperfeitos ainda, quem conhece de fato, definitivamente a verdade é só Deus. E quando chegarmos lá, pertinho do nível dele, né? Estaremos tete a tete com Deus, e nesse momento conheceremos a verdade que ele tem para nos ensinar. Que a gente vai descobrindo aos poucos, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo aos poucos essa verdade. Compreendendo a nós mesmos, compreendendo tudo que nos cerca, as pessoas, os ambientes, e compreendendo melhor, vamos aprendendo aos poucos a amar nós mesmos e as coisas e as pessoas que nos cercam. E é um aprendizado gigantesco. Porque hoje a gente está no nível que a gente ainda não sabe amar. A gente está muito longe de amar ainda. Eu estou falando do amor verdadeiro. O amor que Jesus experimentou e nos mostrou. Aquele amor incondicional. Né? Nós estamos muito longe disso. Mas a cada experiência, a cada vida, a cada reencarnação,
A gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiências e vai despertando para esse amor, que é o amor verdadeiro. Aos pouquinhos, né? Nós estamos no item de número 21 do Evangelho, do capítulo 4. No item 20, a gente estudou, falou, refletiu na semana passada na questão das famílias, né? Que a reencarnação, ela não separa as famílias. Porque muitos pensam assim, a pessoa morreu, então, quer dizer, vai separar a família. Muito pelo contrário. A reencarnação vai unindo, aos poucos, cada vez mais pessoas. Por quê? Porque se eu tenho diferença com uma pessoa hoje, eu tenho a oportunidade de conviver com ela, perdoá-la, ou receber o perdão. E eu posso não ser um amigo dessa pessoa agora, mas pode ser que num futuro bem próximo, vai depender só de mim, essa pessoa que hoje não é nada, talvez seja um inimigo, possa se tornar um amigo. Pode ser que não nessa vida, mas numa próxima eu tenho a oportunidade de conviver com essa pessoa e transformar ela num amigo. Porque quanto mais eu desenvolvo o amor em mim, todas as vezes que eu lido com as pessoas usando o amor na frente, eu tenho um grande poder. O poder de transformar o inimigo em amigo. E o poder de transformar o amigo em irmão. Então, ao longo das sucessivas experiências na vida material, na vida corpórea, a gente vai tendo a oportunidade de fazer novos amigos, novos irmãos, construindo e ampliando assim a família, a nossa família espiritual. E aí, uma coisa que a gente falou aqui, né, na semana passada, e foi até uma pergunta da semana atrasada. Quer dizer, então, que a gente tem uma estudante muito especial aqui hoje. Então, assim, uma pergunta seguinte. Quer dizer que a cada reencarnação que eu faço, eu vou aumentando, quer dizer, eu tenho nessa vida um pai, uma mãe, uma esposa e 3 filhos. Aí, quando eu desencarnar, eu vou ter o pai, a mãe, a esposa e os filhos da outra, e da outra, e da outra, e eu vou aumentando esse tanto de pai, mãe e filho. Não, não é assim. Porque hoje, aquele que é o meu pai, que é a minha mãe, o que é meu filho, o que é minha esposa, foi outra coisa na outra reencarnação. Posso ter sido irmão da minha esposa de hoje. Pode ser que na vida anterior eu tenha sido irmão dela, ou primo, ou pai, ou filho. Então, assim, não significa que você vai aumentando a cada reencarnação. Por quê? Porque, geralmente, o mesmo grupo de espíritos que tem relação entre si, chamados espíritos afins, né? A família espiritual são os espíritos afins. Eles vão vindo juntos. Às vezes uma parte reencarna, a outra fica para ajudar no plano espiritual. Aí a parte que está reencarnada desencarna, aí a outra reencarna e vai alternando, uns ajudando outros nas sucessivas vidas. Não sei, família afins. Isso, espíritos afins. Espíritos afins. E existe algum... Hoje, o meu pai pode ter sido meu irmão na outra encarnação, um exemplo. Sim. E aquele negócio de a gente perdoar, houve algum problema entre eu e uma pessoa. Essa pessoa pode vir numa outra encarnação como irmão meu ou não? A gente, enquanto um não perdoar, não volta. Vai voltar, vai ser sempre... Pode, e muitas vezes vem. Então, às vezes eu tenho problema com essa pessoa aqui, mas aí quando ele desencarna, aí volta como irmão na outra. Volta, você vai... É assim. Não dá para falar exatamente como, mas a lógica é assim. Você tem um inimigo agora, nessa reencarnação. Vamos supor, eu tenho uma pessoa que eu briguei com ela. Ela era amigo, me traiu, fez alguma coisa, me decepcionou, virou inimigo. Tá. E aí eu me vinguei dessa pessoa. Aí ele desencarna e ele quer vingar de mim. Aí ele vira o meu obsessor. Aí eu desencarno. Aí nós continuamos brigando no plano espiritual.
Aí a gente acorda. Não, peraí. A gente tem que parar com isso. Perde a oportunidade de voltar junto, para ver se a gente consegue se perdoar mutuamente. Pode ser que na próxima a gente venha como amigo de novo, só que amigo mais próximo, para aprender a se perdoar. Aí a gente continua brigando, desencarna os dois. Aí numa próxima oportunidade, porque Deus faz as coisas, Deus age pela oportunidade e pelo amor, jamais pela punição e castigo, percebe? Então ele vai te dar a oportunidade de voltar de novo com aquela pessoa, só que dessa vez como primo. Vai aproximando. Vai aproximando. Aí não deu certo ainda. Na próxima, irmão. Na próxima, pai e mãe. Até aprender a se perdoar. Se amar. Entendeu? Vai só aproximando. Tem um caso. Agora eu não estou me lembrando dele na íntegra, mas assim, em suma é assim. Que eram espíritos que um traiu o outro, eles eram ainda da época de Capela, de outro planeta. E um traiu o outro no trabalho. Eles trabalhavam juntos. E começou esse ciclo de vingança entre eles, de ódio e vingança. Reencarnação após reencarnação, um vingando o outro, um prejudicando o outro, e foi prolongando isso ao longo de várias reencarnações lá. Até que aconteceu o que está acontecendo aqui na Terra. O planeta lá passou por um momento de transição, e os que não acompanharam a evolução do planeta foram trazidos para cá. E eles vieram para cá. Reencarnaram na época das cavernas. E continuaram brigando com o outro. E o negócio foi ficando tão sério, tão sério, tão sério, que nas sucessivas reencarnações de briga e ódio e vingança, chegou ao ponto que eles vieram como irmãos gêmeos univitelinos. Vieram grudados, fisicamente. Entendeu? Mas aí, nesse caso desses dois aí, antes de reencarnar, eles concordavam em vir... Eu não sei te falar se eles concordavam. Mas estavam brigando também lá, Deus mandava, era colocado, eles eram colocados nessa situação para aprender a se perdoar. Era separado como siameses. Siameses. Falei errado. Siameses. Só parecido, igualzinho, mas siameses, era grudado. Siameses, que é grudado. Né? Eu falei errado. Então, eles vieram grudados. Quer dizer, ou aprende a se amar, ou aprende a se amar. Entendeu? É assim que Deus age. Nós fomos, as pessoas não nos adaptamos em capela e aí viemos... Olha, alguns dizem que os capelinos já não estão aqui mais. Que os capelinos vieram para cá, ajudaram a Terra a se desenvolver, e já evoluíram e já estão em outro plano de novo. Mas existe capela ali. Existe. Eles são mais evoluídos. São. É um planeta que é mais velho que o nosso, né? Ele já está em alguns graus de evolução na nossa frente. Entendeu? Então, eu não sei te falar se realmente ainda existe capelino aqui. Eu já ouvi dizer que não. Eles já não estão aqui mais. Nós descendentes. Sim, somos descendentes. Sim. Por quê? É da lei que os mais adiantados ajudem os mais atrasados. Então, nesse processo de mudança de grau evolutivo dos mundos, os que não conseguem acompanhar aquele mundo, né, que são os retardatários, eles vão para mundos inferiores. E ali acontece duas coisas. Prova, imagina, você está aqui, você já aprendeu a viver com tecnologia, com o conforto da casa, tudo que você tem. De repente você vai para o mundo onde está na era das cavernas. Caçar. Pensa. Então, é uma prova para os espíritos, para eles entenderem que eles precisam melhorar, e ao mesmo tempo eles estão ajudando aquelas pessoas daquele planeta que ainda são mais primitivos, levando o conhecimento que a gente já tem para que eles possam se desenvolver. Então, é uma coisa ajudar. É assim, mata dois coelhos com uma facada só, né? A gente observar, assim, né? A gente vê num ponto nós melhoramos muito. Vamos supor assim, eu pego assim, entendeu? Você vê que esse filho quando aquela tempo lá do Império Romano, como que a gente era cruel. Ah, com certeza. Tá vendo? E nós vemos nessa aí. Igualzinho, nós vemos aqui, nós vemos aqui com nossos olhos. Pai não combinar com filho, irmão com irmão não combinar, outra hora combina também, né? Às vezes você vai encontrar outra pessoa que você nem não foi criado junto,
com a idade vem, enquanto você se torna aquele amigo legítimo dele, já passa perto de um ali na rua ali, você vai ter medo de encontrar aquele cara. Ele fala que o santo não bateu, né? É o sangue bateu, entendeu? O Então, santo não tem nada a ver com isso, né? Daqui a pouco eu santo. então, a gente parece que nós já temos uma noção de que Com certeza. amar verdadeiramente, não. Nós já temos um sentimento. Vamos tacar um pouco na casa do vizinho, né? Exatamente. Aquelas ignorâncias, né? Exatamente. Então, eu penso assim, né? Nós já temos um pouquinho de Boa noite, tudo bem? naquela Isso é, ó, há pouco tempo atrás, não precisa ir muito longe, não. Há pouco tempo atrás, o duelo era uma lei. As pessoas resolviam seus problemas no duelo. Tipo assim, vai pro duelo. Ou mata ou morre. Aí quem matou tem a razão. Quem morreu estava errado. Você falou na... Hoje em dia isso é crime, claro, óbvio. Por quê? Porque nós evoluímos, graças a Deus. E quando você falou os gêmeos ali, eu estava vendo Gêmeos. um vídeo de duas. Uma filha e a outra. Grudaram. E elas formaram professoras. Ó, Entendeu? e dava Elas aula. estão com 20 e poucos anos. São professoras. Mas só que quando uma dá aula de uma matéria e a outra de outra. Mas no primário, sabe? Que interessante isso. Aprenderam a dirigir, mas uma anda quase com a cabeça para fora, entendendo? Tá do lado ali, entendendo? Aprenderam a dirigir. Mas, como diz outro, elas estavam explicando, entendendo? Que não tem medo, elas não têm condições de brigar uma com a outra. Como é que faz se brigar, né? Tem que Então, bater em si mesmo? imagina, tem uma que domina a outra mais, entendendo? Assim, digamos, ideia, de pensamento, entendendo? Mas eu morri, assim, eu fiquei ligado, ela no carro dirigindo, andando de bicicleta, Interessante. entendeu? Interessante. Agora, aquela que pega o peso todo, acho que sofre mais. E a outra é só a cabeça, né? Ela é mais tendida assim para o lado. Interessante. Gente, Mas assim, sabe, já ouviu aquela frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Tá vendo as linhas tortas da vida? Ele nos coloca na prova para a gente aprender. Ou a gente aprende ou a gente aprende. Ele vai nos colocando no caminho de um jeito que ou a gente aprende ou a gente aprende. Porque vai chegar uma hora que a gente vai querer sofrer mais. Agora, você não falou, ninguém pode afirmar que essas duas são aquele exemplo. São inimigos Não anteriores. pode afirmar, mas pode-se Que há uma probabilidade grande disso. ter sido isso. Ou então, ser tão apegados uma à outra, pode ser o contrário. Elas têm um apego muito forte uma com a outra. E sempre quer estar junto. E aí fez com que elas viessem no mesmo corpo. Né? Dividindo o mesmo corpo, parte do mesmo corpo. Pode ser também, tá? Nem sempre é a inimizade. Às vezes é um apego muito grande entre as almas, aqueles espíritos. Isso acontece com eles. Pode ser também. Tá vendo? É probabilidade. Não dá para falar, como o Solô falou. Não dá para você falar que todo gêmeo siamês é porque foi inimigo. Não, calma. Pode ser que ele é siamês por causa desse apego de almas. Eles eram tão apegados que eles têm que passar por essa experiência agora. Ou é o inimigo. Não dá para saber. Não dá para saber. Bom, então a gente estava falando sobre essa questão das famílias, né, no plano espiritual. Até você lembra a pergunta que você fez? Né? A família vai aumentando, né? E falou, na semana passada a gente falou sobre isso, que eu desencarnei não significa que eu vou ter a esposa, a mãe, o pai, os filhos dessa encarnação, que vai somar com a esposa, a mãe e o pai da outra encarnação. Não. Às vezes as mesmas pessoas que eu convivo hoje eram as mesmas pessoas da última. Só que em parentescos diferentes. Até brinquei aqui semana passada. Pode ser que eu seja bisneto de mim mesmo. Pode ser que o meu bisavô era eu. Eu sou a reencarnação depois de algumas gerações da minha família. Eu sou o bisneto de mim mesmo. Entendeu? Isso pode acontecer.
Aquele dia a gente estava falando que é tipo um grupo, né? Assim, existe Isso, um grupo de espíritos afins, E vai ser exatamente. sem chefia. Não, Ou pode vir um elemento novo. a tendência é ele aumentar. A tendência é aumentar. Por quê? Conforme a gente vai desenvolvendo e aprendendo a amar mais, perdoar. Está falando muito sobre perdão sobre o passado. Por quê? As pessoas que você tem repulsa, inimizade com elas, elas vão conviver com você para que você aprenda a perdoá-las. E quanto mais tempo você demorar, mais próximas elas vão ficando. Para quê? Para você aprender a perdoar. E fazer aquele processo, transformar o inimigo no amigo e com o amor transformar o amigo no irmão. E com isso, aí sim, dessa forma, você amplia essa família. Entendeu? Aprendendo a amar mais o próximo, compreender mais o próximo, perdoar mais o próximo, aos poucos você vai ampliando seus laços, até que você aprenda a amar toda a humanidade. Igual Jesus. É o processo. Estamos longe, hein? Mas vamos chegar lá. Agora, se você é um casal, um turbulento, ele pode... Eles, eu, para mim, assim, dentro do que eu tenho na minha cabeça, eles já estão no mundo feliz. Diz que lá no mundo feliz, os que aqui já estão preparados, mais ou menos, no amor, lá eles vão ter. Mas nós vamos por Uberaba, né? Então, nós estamos todo mundo aqui, já conhecendo o amor. Aí, digamos assim, um casal ali, aqui já preparado, vão continuar o elo, já preparado aqui no amor aqui, né? Aquele amor sem apego, sem nada. Aí, o que acontece? Aí, digamos assim, nós vamos ter um filho. Eu tenho um filho. Na hora que eu fiz lá no dia, que acredito que nós estávamos nessa aí, a gente trouxe uma resposta. Aí ajuda todo mundo, só faz uma reunião, para ter filho. Mas só que não tem, aquele filho não é seu. É de toda aquela comunidade ali. Ali as casas é de toda a comunidade, todo mundo vive assim. A senhora vai ajudar a criar. Dele. Porque no plano espiritual, se você for parar para analisar, não existe família. Família igual aqui na Terra, entende? Então, por isso que a gente fala espírito afim, fala espírito familiar. Porque não tem os laços de sangue lá. Entendeu? Agora, eu pode comentar, né? Nas décadas de 60, existiu uma revolução espiritual. Mas era uma coisa à frente. Era o desafio. Assim, eu vi, entendeu? Entendi. Aquela época do Hitler, lembra? Começou o desafio da família. O lance da liberdade, né? É, Pois é, mas é isso, o que acontece? Aquele movimento que existiu, né? Que trouxe até os hippies e tal, foi um movimento onde a humanidade enxergou a liberdade de uma forma deturpada. Porque liberdade não tem a ver com libertinagem, exatamente. Não tem a ver, porque a minha liberdade, eu só posso me sentir realmente livre enquanto eu não provoco nenhum mal contra você. Então, a minha liberdade vai terminar onde começa a sua. A partir do momento que eu começo a abusar dos seus direitos, eu já cessei a minha liberdade. Porque eu estou invadindo a sua liberdade. E aí eu perdi a minha. Mas é o que ele disse. Né? Então, foi um movimento deturpado da humanidade. Uma ideia errada, baseada no apego. Diz que faltou a responsabilidade, entendeu? Daqueles que vieram para orientar eles, entendeu? Daqueles apegos, trazer para uma sociedade, no fim, abandonado. Diz como é a legião que veio, abandonou. Deixou eles na liberdade, livres.
E, como ela disse, cabeça vazia só tem Mente vazia, oficina. oficina dele. Né? Deixou nesse texto. Disse que essa equipe queria, como diz o outro, orientar, entendeu? Não concluído o trabalho. Parece que os obsessores pegaram eles. Solô, mas tem o livre-arbítrio. Né? Pode até ser que houve aí uma negligência dos pais, mas tem o livre-arbítrio. Essa geração que iniciou esse movimento foi por vontade própria, por escolha própria. E foi o livre-arbítrio deles. Entende? Só que muitos... Aí depois vieram as consequências. Muitos foram presos, Né? muitos pegaram doenças que acabaram falecendo com aquelas doenças, outros se envolveram com drogas e acabaram tendo consequências terríveis. Faltou um livro. Percebe? Livre-arbítrio, mas veio a consequência depois. Livre-arbítrio. Voltando aqui, a gente falando nessa questão da família, né, no plano espiritual, então a gente vai fazer a leitura agora do item número 21. Lembrando que no item anterior, essa visão de que a reencarnação ela não separa as famílias, ela une. Porque conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo a amar mais. E você vai se aproximando ainda mais daqueles que já são pessoas caras para você. Aí ele vai fazer um contraponto agora. No item número 21 do capítulo 4. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Olha que interessante essa visão. Primeiro, ele faz a seguinte análise. Tá, não existe reencarnação. Então, quer dizer que a alma é criada junto com o corpo. Se a gente for pensar dessa forma, né? Não tem reencarnação. Então, a alma é criada junto com o corpo. Isso significa que, qual é realmente o laço ali? O laço é apenas físico, sanguíneo mesmo. Né? Não existe nenhuma afeição antes e nem haverá nenhuma afeição depois daquela vida. Então, quer dizer que os filhos não são nada mais do que prole. Entende? Uma prole. É físico. Qual é o laço verdadeiro que une essa família? Já viu aquela frase assim, quando o pai ou a mãe está bravo? O povo antigo falava muito isso. Nossa, filho meu que não me enfrenta, não. Porque, da mesma forma que eu pus do mundo, eu vou tirar. Já viu? Sabe, esse sentimento assim de posse. Entende? O amor deixa de existir. Acaba virando puro apego, pura posse. Se você começar a analisar a família só pelo laço carnal, material, é posse. Qual é a relação realmente estreita entre eles? Ah, mas pode-se construir um laço afetivo ao longo da vida? Pode, claro que pode. Mas um laço afetivo construído ao longo de várias vidas, com certeza é mais forte. Entende? Com certeza ele é mais... Daí aquela famosa frase que a gente já falou aqui também. O homem não pode desunir o que Deus juntou. Que muitas religiões, muitas crenças jogaram isso para o casamento, achando que você não pode dissolver um casamento. Inclusive, tem uma parte do Evangelho que fala especificamente sobre isso. Mas então,
O laço, por que o homem não pode separar o que Deus juntou? Porque o laço de alma, ele é para sempre. O amor verdadeiro que se constrói entre almas vence qualquer obstáculo, qualquer barreira, vence vidas, vence tudo. A matéria não tem nada. E a matéria não tem nada. Qual que é o laço material? Morreu, acabou. Percebe? Então, quer dizer que Agora, se explica o uma laço coisa. familiar é muito mais forte pensando pela reencarnação do que se você pensar pela não reencarnação. Entendeu? Eu também acho que não teria sentido, vamos supor, assim, se não tivesse a encarnação, viver ali, então vamos viver da maior bagunça do jeito. Ué, da maneira já que acaba tudo, que Você não vai ter sentimento. para quê? Já que tudo vai se perder, né? Da reencarnação e tudo bem. Mas eu ainda não consigo assim, ó, desconstruir a outra forma de pensar. Eu também. Porque, Acho assim, porque eles falam na vida eterna, né? Ou seja, inicia um laço, né, familiar em vida carnal, né? E aí, quando passa para o lado de lá, eles permanecem lá e assim vão se juntando, né? E algumas passagens bíblicas, a gente fica até pensando, assim, né? Que o próprio Jesus falou, né? Que no seu retorno, né? Ele vai ressuscitar os mortos, né? Então, assim, eu não consigo também, assim, ter um raciocínio, uma argumentação de forma a querer convencer. Se bem que o Espiritismo fala, ele não tem que convencer ninguém, né? E está tudo certo, né? Exatamente. Cada um no seu grau de entendimento. Isso. Mas também, assim, se eu não vejo também, Isso aqui que consegue. fica naquele impasse, né? Ninguém consegue convencer ninguém. Porque também eu acho que no Espiritismo existe algumas argumentações também que eu fico assim, com bastante resistência de acreditar, de aceitar aquilo, né? Por mais que a gente vai estudando, tá? Igual, por exemplo, você nasceu sem um dedo, porque na vida passada você tirou o dedo de alguém. Isso aí, assim, a misericórdia de Deus vai por água abaixo, né? Não, mas é porque você que escolheu isso para que você pudesse pagar. Mas tem tantas formas de pagamento, né? Hoje é no cartão, no crédito. Então, assim, então tem coisas, assim, eu acho que não é tão matemático, assim, sabe? Assim, você tirou a visão de alguém, você vai vir cego para ver o que você causou. Tá? Mas eu acho que tem outras formas também entendeu? Assim, porque eu não vejo que existe essa confluência tão exata, né? Naquilo que eu fiz em vidas passadas, né? Ela vai vir de uma forma para mim, né? Assim, como um rebote de tudo que foi construído lá. Isso. Mas não nessa exatidão, assim, eu não consigo, não estou negando. Mas eu também não acho assim. Talvez eu estou entendendo. Então, quando ele começou, eu não estava entendendo. Agora, o que ele falou, eu entendi, mas eu já ouvi falar que não era assim, que em vez de você tirar a visão da pessoa e voltar cego, eu entendi que se você se você tirar a sua, se você tem a oportunidade de ouvir, de enxergar, você suicida, exemplo, dá um tiro no ouvido, aí você pede para voltar surdo, certo? Para você não fazer de novo. Parece que eu entendi mais ou menos, seria assim, não você tirou de outro, vai vir você com o problema. Se você tirar a sua, você vem com o problema. É igual ele contou a história, que eu não estava no dia aqui, que a pessoa, o cara pegou e matou a mulher dele enforcada, que a mulher traiu ele na cama dele, lá e pegou a mulher dele com outra pessoa. Aí ele matou ela enforcada, ele não queria matar, ele enforcou de raiva e ela morreu. Quando chegou no plano espiritual, ele teve a oportunidade de voltar, ele pediu para vir sem as mãos, para ele não fazer novamente. E eles falaram para ele que ele não ia aguentar vir sem as mãos, que ele ia fazer de novo. Então, você vai voltar sem o dedo só. Se você for sem as mãos, você vai suicidar. Isso. Porque suicidou. Aí dá para entender suicidou. a misericórdia, tá vendo? Aí ele já veio sem um dedinho, mas foi combinado isso. Vários, né, que estão
em planos, né, superiores que também podem ajudar nessa decisão e tudo mais. Isso. Mas, assim, voltando, né, em vez, assim, eu acredito na reencarnação, eu vejo mais lógica nisso que o processo de evolução, né, porque não dá, realmente, vamos falar, se viver muito é 100 anos, antigamente vivia até menos, isso, né? Também é pouco para se pensar em tudo que alguém tem que vivenciar para chegar em um Jesus Cristo, né? É o nosso gabarito, né? Nossa perfeição. Então, assim, aí eu tenho essa concepção comigo, mas eu também não tenho como discutir que o outro tem lugar. tem a sua razão também, né? Porque eu acho que isso aí não é revelado para a gente, não é permitido. O que acontece? Eu entendi sua dúvida, e isso acontece porque existe uma certa vulgarização do conhecimento, porque muitas pessoas, ao invés de procurar estudar, aprender, vai no que está ouvindo. Tem gente que não gosta de ler, gosta de ir na fonte, né? E Kardec sempre nos arremete a isso, fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Toda vez que você está de frente de alguma coisa nova, profunda, pergunta, questiona, até que você compreenda, que é o que você está fazendo, questionando, para que você compreenda bem. Então, nessa vulgarização, aí se coloca isso, né? Porque o fulano cegou o amigo, então automaticamente na próxima reencarnação ele vai vir cego. Claro que não. Isso é uma probabilidade. Isso é uma possibilidade de um caminho. Quem diz que Deus é 880? Cara, Deus é a inteligência suprema. Ele é o Criador. Ele vê milhões de possibilidades quando a gente está ali fechadinho no nosso mundinho, enxergando só um caminho e achando que aquela é a única escolha possível. Eu matei porque eu não tinha o que fazer. Isso é desculpa. Desculpa de quem não quer realmente fazer o que é certo. Entende? Então, não existe só uma possibilidade, um caminho. São infinitos os caminhos que você pode escolher. E você não precisa necessariamente realmente vir cego para você aprender o quão é desagradável tirar a visão de alguém. Talvez por outros caminhos você consegue aprender isso. Por outras experiências. Às vezes você convive com alguém que você ama, que é cego, você que tem que cuidar. Percebeu? Em vez de você vir cego, você vem para cuidar de alguém cego. Para aprender a amar alguém cego, para ver quanto aquilo é difícil. Então, são probabilidades, possibilidades que são infinitas. E essas possibilidades são estudadas no seu plano reencarnatório. E o que acontece? Se você tem maturidade espiritual, evolução suficiente para tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, alguns planejamentos para sua próxima reencarnação, você vai ser ouvido e vai ser ponderado aquilo e vai ser permitido ou não aquilo que você determinou que você gostaria de vivenciar na sua próxima vida. É como um projeto que você faz qualquer. Vou abrir um negócio. Vou abrir uma empresa no ramo da saúde. É o seu caso, né? Mas o que eu tenho que saber para ter uma empresa no ramo de saúde? O que eu vou fazer? Que serviço que eu vou prestar? Qual conhecimento eu preciso disso? Ou seja, existe toda uma preparação, um planejamento para aquilo acontecer. Então, lá, quando você faz o seu plano reencarnatório, é a mesma coisa. Exige uma preparação para isso. Se você não tem, quando a gente não tem preparação para fazer algo aqui, alguém faz por nós. Né? Seu filho, quando está pequeno, ele não tem como decidir qual caminho fazer para ir para a escola. Às vezes ele nem sabe ir para a escola sozinho. Então, quem decide por ele? Os pais. Mesma coisa acontece quando você vai se preparar para reencarnar, vai ter ali uma equipe de espíritos afins, inclusive superiores,
que vão cuidar dessa preparação da sua volta, da sua reencarnação, prevendo ali as melhores formas de você aprender o que você precisa aprender e resolver as questões que você precisa resolver com algumas pessoas, a tal da expiação, né? Pagar por um erro cometido. Né? Igual você falou, você tem tantas formas de você pagar, então ali é estudado. O plano reencarnatório é muito bem elaborado pelos espíritos superiores. Tem uma visão muito maior que a nossa. E é assim, e coloca no nosso caminho aquele plano. Olha, você vai reencarnar, você vai ser filho de fulano, você vai ser irmão de cicrano, você vai conviver com um amigo X, Y, que são aquelas pessoas que você precisa conviver mais intimamente, que você tem algo para resgatar, ou porque são afins seus e vão te ajudar na caminhada. E ali tem um caminho a seguir. Mas mesmo naquele plano reencarnatório, já tem várias possibilidades ali dentro. Por isso que Exatamente. não, né? Porque seria muito fácil. Exatamente. Porque você é colocado no caminho, mas quem tem que caminhar? Você. Com as suas próprias pernas. Fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões. Então, naquele plano, você tem diversas possibilidades dentro do seu plano reencarnatório. Que vai depender do seu livre-arbítrio para você aprender, crescer. E, às vezes, você não precisa passar por uma provação de ter o olho ferido para dar valor na visão. Às vezes, eu aprendo isso naturalmente, sem precisar de sofrer por isso. Percebe? Então, na verdade, todos esses conceitos, né, de que aqui se faz, aqui se paga, isso é verdade, mas dentro de um mundo de possibilidades. E todas elas vão depender de uma única coisa, o seu livre-arbítrio. Porque às vezes você pode escolher um caminho que é mais rápido, você vai direto ao ponto e aprende o que você tem que aprender. Às vezes não. Você vai dar muitas voltas. E aí é onde entra a misericórdia. Porque mesmo dando voltas, mesmo desviando, Deus vai te dar a oportunidade de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes você precisar para você aprender. Entendeu? Ele falou em evolução. Sim. Eu também acredito na reencarnação. Por exemplo, todos nós nascemos iguais. Vamos supor, o senhor chegou à América, né? Por que o senhor chegou à América? Esse aqui não chegou. Eu não cheguei. Porque em reencarnações passadas, o senhor aproveitou, digamos, os espíritos, né? Agora, vamos supor, eu encarnei um cientista, ele vai para a mesma escola que eu vou quando eu estou pequeno. Por que ele chega até lá? Porque em reencarnações passadas ele já vem naquela linha ali de evolução. Pode ser. Eu penso que é assim. Pode ser. Eu penso assim, um pouco mais a fundo, entendendo o seguinte, que tem as consequências. As consequências, elas existem. O livre-arbítrio é livre. A consequência das escolhas é obrigatória. Então, existe a consequência. Então, pode ser que realmente você tenha tido já um conhecimento prévio numa reencarnação anterior, e por isso você tem facilidade de aprender determinada área nessa. Você vai embora, né? Mas não significa que eu obrigatoriamente tenho que seguir na mesma linha que eu venho seguindo há várias encarnações. Às vezes pode ser que eu resolva aprender algo diferente. E seja a primeira vez que eu estou estudando medicina, por exemplo. Nunca fui médico nas outras encarnações. E nessa eu resolvo que eu vou ser. E eu ser médico vai depender de uma coisa. Só uma coisa. Do meu esforço, da minha escolha e do meu esforço e da minha persistência. Mas a gente vê isso nas crianças. Aí entra a meritocracia. Quando você vê assim, você tem 15 alunos, 15, 20 alunos, você vê um aluno com tanta facilidade para fazer coisas, tão pequenininho, né? Com tanta facilidade, né? Aí você pensa assim, gente, mas como que esse menino desenha bem desse jeito? Então, isso pode ser, não é exatas, pode ser que esse menino tenha tido experiências com desenho
em reencarnações pregressas. Não dá para falar que é. Agora, tem casos que são muito impressionantes. Por exemplo, você pega uma criança de 6 anos, eu vi um vídeo esses dias, uma criança de 6 anos tocando, acho que era Chopin, no piano. Cara, isso não dá para negar que é uma experiência que ela traz. Entendeu? Mas coisas simples, igual eu trabalho com crianças muito pequenas. E você vê criança assim, muito agradável, né? Aquela criança assim, gente, criança agradável. Você vê que ela já tem uma certa evolução, né? Alma boa. Né? E você Alma já vê a boa, outra é. cantora, pequenininha, tá ali, Às vezes já é revoltado desde pequeno. Mesmo sendo de uma família boa, pode ser. É a história. Porque a gente não tem como negar a nossa história. O conhecimento, ele nunca se perde. A gente não lembra, Entendeu? né? A gente não lembra literalmente, mas a gente traz no âmago, lá no fundo do nosso inconsciente, a gente traz o conhecimento para a gente. E isso explica os dons, por isso que eu, particularmente, não acredito em dom. Dom. Porque dom, a gente parece assim, Deus fala assim, você vai receber o prêmio, você vai vir desenhista. Tum! Você vai ser enfermeiro. Tum! Você vai ser pintora. Tum! Não é assim. Porque o que rege no universo é a meritocracia. Se eu tenho o mérito de produzir obras-primas na pintura, é porque eu desenvolvi isso em mim. Pode ser que não tenha sido nessa vida, mas eu desenvolvi. Então, eu tenho o mérito de fazer aquele quadro bonito, porque eu me esforcei em algum momento da minha existência para aprender aquilo. Entendeu? Entendeu? Onde que esse negócio de dom é complicado. Dom parece que é um passo de mágica. Ah, pronto, você, porque eu fui com essa cara. Mas a gente vê alguns que se esforçam muito para conseguir aquilo. E isso aí que E tá. outros que têm mais facilidade. Talvez desses que estão muito pequenininhos, que já tem aquela facilidade, pode ser Já que traz. de repente, Agora, pode ser que eu não tenha conhecimento, mas eu me esforço, eu luto, eu persisto e desenvolvo aquela capacidade e fico tão bom quanto um que já traz de longo tempo. Meritocracia. Sem falar em dom. Né? Porque ser dom é uma coisa muito especial em alguém assim, que sobressalta muito, né? Sim. Mas, assim, hoje, eu já analisando, eu vou falar da minha família, né, porque pode ser que tenha outros padrões em outras famílias, né? Mas na minha família, eu percebo, assim, ó, uma evolução, assim, do ponto de vista espiritual mesmo, né, assim, de pessoa mesmo. Meus avós, os meus pais para eu e meus irmãos, e já de nós para os filhos. Eu já percebo nos meus filhos evolução espiritual. Sim. Sim. Então, assim, da minha família, eu consigo... É sutil isso, mas a gente consegue ver que existe essa... Isso é muito claro. Essa evolução. Em geral, né, as crianças de hoje, cara, é absurdo. É absurdo. Não é sutil, não. É absurdo. É absurdo. Eu falo porque eu falo, por exemplo, da minha netinha, né? A Juliana. 2 anos e meio. Está indo para 3. A percepção que ela tem de espaço, de ambiente, e das situações que estão acontecendo à volta dela é absurda. Que eu fico me imaginando, nem na idade dela, não, me imaginando lá com meus 6 anos, 7 anos, o dobro ou o triplo da idade dela, e não tinha essa percepção que ela, com 3, já tem. Só para vocês terem ideia. É absurdo. Só para vocês terem ideia. Ela nem fala direito. Eu vou contar o que aconteceu hoje para vocês verem essa evolução. A mãe dela estava trocando ela, né? Trocando a fraldinha dela. Lá no quarto. E eu estava lá no fundo, na área da casa. Aí, ela não queria vestir roupa, ela queria ficar peladinha, né? Aí a mãe dela falou assim, vamos vestir roupa, senão o vovô vai ver você pelada. Sabe o que ela fez? Ela apontou para a porta. Fecha. Cara,
Como? Como que uma criança Deu nessa idade vai pensar nisso? Fecha a porta que o vovô não vai ver. E eu continuo aqui. Aí a mãe dela falou assim, não, o vovô vai te ver. Ela levantou e foi e fechou a porta. Ela fechou. Agora, como uma criança de 3 anos vai pensar isso? Ter condição de pensar assim, fora da casinha dela? Cara, é muito para uma criança dessa idade. essa semana. Tem? E, tipo, falando lá sobre questão de energia, de água, né? Ele falou assim, olha, eu apago a luz, eu preocupo com a questão de água, porque ele falou com essas palavras, porque eu tenho noção que isso tem custo. Olha aí. 8 anos, pra gente, eu com 8 Quantos anos? 8 anos. 8 anos. Mas eu sei que isso custa, isso aí Eu você tem sei. que trabalhar para pagar. Aí, Eu ó, sei que, assim, eu com 8 anos, A gente não tinha. Só queria brincar, né? não pensar em nada disso. Pensar em dinheiro. Mas o Chico mesmo disse que vai parar as crianças nascerem na hora de 2000 para cá. Eles iam perder a infância. Aí, quando falou perder a infância, eu fiquei encabulado. Eu cheguei em 2002. Perder a infância, perder a infância. Aí, graças a Deus, eu sempre tenho as portas abertas, né, com vocês, conversando. Não, garoto, você olha você. Você foi para a escola, você tinha que ter 7 anos. Hoje, uma criança com 3 anos já está na escola. Porque perdeu a infância. E era para nós reparar o raciocínio. A menina, sentiu. É muito Eu acho que diferente. eu mais velho daqui. Eu admiro. Você quer ver eu ficar encantado? É de ver essas crianças de hoje, o sorriso, entendeu? A maneira delas agir. Tudo diferente. Nossa, O raciocínio dessas crianças é muito eu com bom. 7 anos, mais ou menos, chegava um estranho lá. Então, pegar a copa, né? Parecendo bicho do mato, né? É, meu amigo. Não, entendeu? Alexandre, você levantou a mão, pode falar. Boa noite, né, pessoal? Primeiramente, aquele assunto que você estava falando, que estava a explicação que você estava dando para o rapaz, Wellington, eu ia falar uma coisa que você, como sempre, a sua explicação ela é sempre perfeita e completa, né? É que as nossas provas, quando elas vêm, igual você disse, né? Que Jesus é Pai, ele é misericordioso, e ele é tudo muito estudado, né? No nosso plano de nosso trajeto de vinda, né? No nosso plano espiritual, como que a gente vai vir, mesmo que a gente peça para vir de uma maneira mais difícil, a providência divina não permite que você venha sabendo que você não tem condições de carregar aquilo lá. E por isso que, às vezes, uma prova que a gente tem para que passar, ela é parcelada, às vezes em várias reencarnações, porque às vezes nós não temos estrutura de passar por aquela prova. Entendeu? Então, ela é parcelada em várias encarnações de outra maneira, mais sutil. Mas que você tenha força, tenha aprendizado naquilo para que você possa evoluir com aquela prova, né? Então, isso era uma coisa que eu queria falar. E eu queria perguntar para você, uma coisa que não tem nada a ver com o estudo, se tem uma moça aí que chama Poliana, que você está aí junto com você aí. Tem? Não, Alexandre. Aqui Não, até tá. agora. Tá, se aparecer aqui... Deixa eu ver na internet aqui se tem Poliana. Não, também não. Ela me pediu 2 mensagens da semana passada e o Léo vai levar para ela. Qualquer coisa, se ela não tiver aí, pode deixar aí, que amanhã ela vai passar no centro, então. Era isso aí. Outra coisa, Wellington. Hoje eu estou com um imprevisto aqui, que você já está sabendo, né? Tá mais complicadinho para mim. Então, na hora que for fazer a leitura, só hoje, exclusivamente, se for possível, se eu posso ler primeiramente. Porque depois eu tenho que fazer a janta das crianças que estão doentinhas e do Otávio também. Tá bom? Beleza. Muito Pode deixar. obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço. Isso que ela falou é muito sério. E muito certo também, gente. Às vezes, você passa parcelada a sua prova. Em suaves prestações.
A E dívida, você- às vezes, é grande, né? A dívida é... Às vezes, Então, às vezes, você vem, vai pagando aos poucos, e aí tá a misericórdia. É, que não é. Agora, Entendeu? as ações boas, que às vezes a gente pode, né? Se nós for com ela, a gente bota. É mérito. Ações O boas mérito. são méritos para Vamos supor nós. assim, se eu fiz um final nessa encarnação, né? Na outra encarnação, eu quando chegar até o ginásio, eu vou tirar de letra. Agora, quando passar do ginásio à frente, eu já começo a ter uma dificuldade. Sim, é uma chance grande. É por isso que Porque... eu acho que as reencarnações existem. Entendeu? Mudando de fase, né? É? Igual o videogame, vai mudando de fase. Vai Isso. mudando de fase. É isso mesmo. Agora, vamos supor, igual o senhor, trabalha hoje nessa aqui, né? Dentro do exílio, bem, tranquila. Primeira coisa, tem amor naquilo que faz. Para mim, é sincero. Se fazer com amor, parece que tudo vai, né? Na outra encarnação, então vai chegar, como de outro, até nesse ponto foi, você vai tirando de letra. Ou, porque a lei, nossa, mas você viu como é que é? Mas não, você já fez no passado. A colheita sua, o senhor colheu. Né? Então, eu pensei, a reencarnação é essa, e vão subindo. E outra coisa também, existem reencarnações que são parte de um tratamento. Às vezes, você comete atos que te trazem consequências tão duras, que você entra num processo de perturbação tão grande, para você se recuperar, você faz um tratamento lá, você reencarna, passa uma vida toda, desencarna, volta, continua. A reencarnação é parte do tratamento. E às vezes são mais de um. Às vezes você reencarna várias vezes como parte de tratamento. Assim, engraçado que você está falando isso aqui, é exatamente isso que você está falando, é que estava passando aqui na minha cabeça, porque eu penso, assim, ok, existe o plano reencarnatório, né? Então a gente faz esse planejamento e vem, né? Sim. Só que existem muitas variáveis para que a gente conclua, né? Inclusive o livre-arbítrio. Isso. Mas aí a gente já tem o exemplo a seguir, que é Jesus Cristo, né? Exato. E aí vem, mas só que aí, de repente, eu já estou ali num caminho bom, né, tirando só a nota 10 e tal, né, seguindo direitinho, de repente chega alguém e tira a minha vida. Interrompe meu planejamento, né, tal. E além disso, ainda deixa outras ligações que eu já tinha na Terra, por exemplo, vamos supor que começou a assassinar, só que aí eu retorno para o plano espiritual, além de não ter cumprido, né, com o que foi planejado, tem que perdoar e começar a dizer de novo, eu sei que ainda estou deixando para trás, por exemplo, filhos que já tinham uma ligação que dependia de mim para que eles continuassem também, mas isso também pode ser a prova deles, né? Então, é muito complexo, mas... então, fica assim, ó, e aí a gente volta para estaca zero. Será que é zero? Perdoar, né? Será que é voltar para Não, estaca zero? eu falo assim, entre aspas, né? Assim, eu falo assim, você queria já concluir naquela jornada ali, né? Agora, nisso eu tenho uma dúvida, por exemplo, pensando no assassinato. Isso será que eu estava planejado? A minha reencarnação, talvez estaria minha vida. Chegou no ponto que eu ia falar. Pois é, eu ia falar Porque disso senão, se não, E você não entrou existe no uma assunto, interrupção. você que tem que entrou ser- no assunto. Chegou no ponto que eu ia falar. Exatamente o que estava aqui na minha cabeça. Prova que a espiritualidade está nos incluindo, né? O senhor disse que o senhor estava só tirando 10. Né? Estava indo bem. Aí o cara vem me mata. Aí o senhor volta. Agora, o senhor não pode voltar com ódio, com rancor daquele cara? Calma. Calma. Aí você volta para trás, né? Volta, né? Não volta. O espírito nunca regride. Volta. Não. Então tá. Isso aí. Eu vou usar um argumento de um pensamento lógico que eu acredito, que é que não existe acaso. Pronto. Eu acho que essa resposta responde a sua pergunta. Não existe acaso. Não cai uma folha sem que Deus saiba, porque Ele é o Criador. Da creche aquele dia para nós aqui, olha. Hã? Você deu o exemplo da creche aquele dia aqui. Ah, é.
das crianças que foram assassinadas. Aquilo Não ali foi não foi por por acaso. acaso. Aquelas 4 que desencarnaram, elas não desencarnaram por acaso, não foi só um acidente, um imprevisto, um incidente, como queiram chamar. Percebe? Aquilo aconteceu porque você falou, ó, estava indo bem, estava indo, de repente acontece uma coisa me tira do caminho. E quem disse que esse acontecido que poderia te tirar do caminho já não era parte do seu plano reencarnatório? Justamente para te trazer algo para te desafiar, para te ajudar a crescer ainda mais. Para te trazer algo que pudesse te desafiar, te tirar da zona de conforto. Como você disse, eu estava só tirando 10. Estava tudo bem, estava confortável. E aconteceu algo que me tirou dessa zona de conforto completamente. Um caminho que aparentemente ia ser lindo. E eu deixei, e eu fui impedido de continuar nesse caminho. Eu fui impedido de continuar ensinando meus filhos. Por que Deus ia permitir que você saísse tão bruscamente da sua zona de conforto? Tem algo para aprender com isso. Exato, aprendizado e também no plano espiritual vai Entendeu? continuar ajudando os Parte filhos. do pagamento. Faz parte. É a parcelinha que você precisava quitar. Mas, ele, por exemplo, ele foi com uma situação grave, quer dizer, tirou a vida, né? Às vezes nem é isso, às vezes é um desconforto mesmo, né? Sim. E Às vezes para você tá tão pensar. bem no lugar, no seu trabalho e tal, aí você tem que sair de lá, tem que voltar, aí você encontra tantos desafios, fala, meu Deus, eu podia tanto ter continuado lá. É a nossa... Agora, enrolou a vida de quem matou, né? Isso, o problema principal, aí que está. O problema principal não é você. O problema maior é de quem cometeu o ato por livre-arbítrio fez aquilo com você. Então, agora vamos Ele complicar mais. criou um obstáculo gigante, com vários desafios e obstáculos que ele vai ter que enfrentar para superar isso, para curar a culpa da dor de consciência que ele vai ter. É igual o Chico falava, prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicado, por causa disso. E quando você prejudica, você tá fazendo uso do livre-arbítrio. Quando você é prejudicado, nem sempre. E eu falei isso hoje com um paciente, porque ele desenvolveu um problema mental devido a um assédio moral que ele sofreu, e aquilo ali ele não conseguia, né? Ele desenvolvia sintomas, né? Depressão, tudo, por conta das ocorrências que teve lá com o superior dele. Isso em 2001. Ele indo para um outro afastamento agora, em 2023, ele indo para um outro afastamento, em INSS, e a gente discutindo isso, né, antes dele entrar. Então, aí eu coloquei para ele que lá o ambiente já estava preparado para o retorno dele, né, para que não tivesse novamente o estressor. Então, que ele se permitisse ao tratamento físico e mental. Mas eu percebia, né, na fala dele, né, que ele estava preso lá em 2021 por conta do que a pessoa fez. Preso na inconformação. E aquilo ali, eu falei assim, olha, Demorando aqui. isso ele com 25 anos de empresa, né? Eu falei assim, olha, além da questão física e mental, vamos sair aqui agora da conversa do médico e do paciente. Você vai ter que resolver isso também no plano espiritual. Porque você vai ter que perdoar para que esse bem chegue para você, para que você se livre disso. E o problema vai ficar com ele. O problema não pode ficar com você. Né? Então, isso que eu, intuitivamente ali, me deu vontade de falar para ele, né? E ele, assim, parece que toda a conversa foi para esse lado, ele se resolveu. Caiu uma ficha para ele, né? Mudou tudo ali dali para frente, né? Até a postura dele, né? Então, aí eu falo, então, reserva esse tempo para poder estar não só tratando o físico e a mente, mas também aprenda a
a deixar isso A pra pessoa trás, carrega aquela entendeu? carga, Isso. ele faz mal para ela mesmo. Você foi preciso. E eu peguei alguns pontos assim, né, que ele falava assim, não, e tal, aí eu ficava ali rezando e tal. Aí ele falou, ó, vou te falar isso porque em alguns momentos você me demonstrou que é religioso, né, que tem uma espiritualidade e tal, porque em alguns momentos você falou que ficava ali rezando. Então vamos falar uma coisa aqui, olha, independente da sua religião, você vai ter que perdoar. Perfeito. Aí ele, então sim, conflui com o que você está falando aqui. Perfeito. Agora, Por quê? No o momento problema que... ficou para o outro. Isso. No momento que você perdoa, você perde a dor. Agora falando do assassinato, então pode estar previsto. O suicídio é uma interrupção da vida ali, Que você faz pelo seu livre-arbítrio. Aí mas faz, pelo é livre-arbítrio. livre-arbítrio e isso não está previsto. Não, Isso não Isso. pode. não tá. Mas como existe o livre-arbítrio, você faz isso com você e é permitido. Porém, a escolha é livre, mas a consequência é obrigatória. E aí você vai arcar com as consequências desse ato, que você cometeu o maior crime que um ser humano pode cometer, que é contra si mesmo. Porque os dois são uma interrupção da vida. São. Né? Só que Porém, um assassinato pode-se que era uma previsão, não é uma coisa, às vezes nem era culpa sua, né? As crianças lá da creche, não era culpa delas nesta reencarnação. Nessa encarnação. Mas quando você suicida, não, você está fazendo aquilo de escolha própria. Então, você está impedindo, aí sim você está E somos tempos, impedindo essa continuidade que você poderia ter, conquistar vários aprendizados com a sua reencarnação, que já estava preparado para você, você interrompe. né? O suicídio é grave. É muito, é o mais grave. Porque, além disso, o corpo é um templo, né? Isso. Gente, eu estou precisando encerrar. Jean, você levantou a mão, pode falar rapidinho. Comentar sobre o que estava falando aí, que quando alguém assim, atrás, a gente pode analisar o que você falou, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que tem bem o escândalo. Que foi o causador do escândalo, né? Exatamente. A pessoa não é que Exatamente. alguém tenha o destino de colocar um pouquinho em alguém, mas ele vai caçar as consequências daquilo. Né? Exatamente. Eu não sei se deu para ouvir na internet, porque ele está um pouco mais longe, eu vou repetir o que ele disse para vocês entenderem. Ele lembrou a passagem de Jesus, que falou assim, é necessário que haja o escândalo, porém, ai daquele que for a causa desse escândalo, né? Que quem proporcionar o escândalo. Alguém levantou a mão e foi você, Alexandre? Para a gente encerrar. Abre seu microfone. Seu microfone está desligado. Pode encerrar, tranquilo. Viu? Obrigada. Então tá. Gente, é bom demais, né? A gente quer ficar, mas não pode, Solô. Não pode, Solô. Eu já estou 17 minutos atrasado. Não estou recebendo aqui, ó. Não, mas é verdade. Não, é verdade que todo esse, digamos, resgate da massa, esses assassinatos de muitos, né? Que vai muitos, de uma vez Desencarnam só, várias pessoas. desencarnam, Ah, são resgates. sim. Sim. Agora, eu vi um livro que é assim, então, Epidemia 19, esses aí de Santa Maria, são resgates da Segunda Guerra Mundial. Mas não era de quem foi do campo de batalha. É de quem mantinha a guerra. Pode ser também. Entendeu? Inclusive, ele diz, Possibilidade. por isso que usou muito, vamos supor, a parte da saúde. Porque 90% dos soldados que iam tinham que ser examinados, tá? Entendeu? Então, eu estava lendo um livro baseado no de quem não foi para Segunda Guerra. Mas isso aí eu... Pessoal, a gente continua semana que vem, tá? Estamos muito atrasados aqui. Então, eu agradeço muito. Está muito gostoso o papo. Minha vontade de ficar aqui até meia-noite, mas eu preciso encerrar. Então, eu vou convidar vocês a novamente elevar o pensamento a Jesus. Primeiro, trazer o pensamento para agora, inspirar,
encher seu peito de ar e elevar o pensamento a Jesus. Então vamos agradecer por mais esse estudo maravilhoso que tivemos aqui. Que em vários momentos aqui eu tive várias provas da influência da espiritualidade nesse estudo. As inspirações que foram nos trazidas, as intuições e inspirações que foram nos trazidas, tanto para as respostas quanto para as perguntas, provando para a gente uma ação além da gente. E para mim é claramente a ação dos nossos mentores espirituais que estão nos conduzindo nesse processo de aprendizado. E somente por isso já é motivo suficiente para agradecer absurdamente por essa oportunidade maravilhosa. Por essa oportunidade abençoada de aprendizado, nós tivemos, como sempre, mais uma vez. Então, deixe a gratidão fluir de você agora. Deixe a gratidão irradiar de você, acompanhando a sua própria luz, envolvendo tudo que está à sua volta. Deixe a gratidão envolver o seu corpo com a sua luz e envolver o ambiente que você se encontra, irradiando, expandindo essa luz, envolvendo tudo que está à sua volta, além de você mesmo. E assim, cada um fazendo esse processo de gratidão e irradiação, nós vamos nos conectando uns aos outros, num lindo processo, numa linda corrente fluídica, uma corrente de luz, que nos une presencialmente, virtualmente e espiritualmente. E utilizando do nosso livre-arbítrio e do poder da força da vontade, nós vamos agora intencionalmente direcionar essas luzes, essa corrente de luz maravilhosa que estamos fazendo parte, para o firmamento, para as esferas mais altas, para os protetores do nosso planeta, o exército do Cristo, as irmãs de Maria, os espíritos de luz de alta categoria que estão aqui nos protegendo, nos amparando e cuidando de nós. Que esse foco de luz vá até eles, que eles possam receber esse foco de luz que emanamos dos nossos corações, potencializando isso, devolvendo para o planeta em forma de chuva de luzes e bênçãos de esperança. Para que essas luzes, essas gotinhas de esperança, possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade, necessitados de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um acolhimento, um medicamento. Sejam aqueles que sofrem por doenças físicas, às vezes em casos de suspeita até de morte, estão nos hospitais nos últimos momentos, sejam os familiares dessas pessoas que estão com as enfermidades graves, sejam os nossos irmãos que sofrem pela maior pandemia que assola o planeta Terra hoje, que é a da depressão, sejam qualquer pessoa que se encontre doente da alma, doente da mente ou doente do corpo. E, em especial, rogamos para os nomes dessa nossa lista de oração, para que eles recebam a visita dos nossos amigos espirituais, com a medicação, com os fluidos, com as bênçãos necessárias para o seu alívio, para o seu conforto em seus corações. David de Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Beth de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Laura Facuri, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro Santos, Ítalo Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Sônia Araújo Costa, Jaime Reisen,
Gina de Souza Costa Bexiga, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Azambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Abadia Corrêa de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza e família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo Costa, Agnaldo Veríssimos dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Hércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Eiva Maria das Graças Pereira e Emanuela Fragoso. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. E em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai nós vos suplicamos, olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes um fim. Os Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus possa amparar, proteger e abençoar cada um de vocês aqui presentes. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E a partir de agora, quem quiser continuar aqui com a gente vai fazer, então, a leitura das psicografias. E a gente vai começar com a Alexandra, pediu para falar primeiro. Pode falar, Alexandra. Fica à vontade. Desculpa passar aí na frente hoje, mas hoje aqui tá complicada a turminha, viu? Sem problema. Está sendo muito tocado nesse assunto direto, mas assim, está acontecendo, coincidentemente, de eu ler as mensagens e o pessoal me pedir, então é porque deve estar precisando mesmo, né? Vamos lá. Quando estiveres triste, pense que a noite escura vai passar, como uma tempestade a passar do céu. Logo verás teu céu azul, fortalecido pela oração e também pela certeza de que não segues só. O alívio da dor pelo cansaço da jornada sempre existirá, pois no consolo recebido pela prece redentora e na esperança no futuro, encontrarás o alívio das suas aflições. Seguindo os ensinamentos deixados por Jesus, nos fortalecemos. E assim, meus irmãos, nas provações encontrarás a paz e a calma que necessita. Caminhando rumo a melhorar a melhor interior, as suas dificuldades
e inquietações e aflições vão se aquietando. Sabemos que a providência divina sempre nos auxiliará, levando-nos a voar para um céu de amor, de maior entendimento e equilíbrio, melhorando assim os comportamentos e nos fortalecendo diante das dificuldades. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações de irmãos voltados ao Pai. Jesus foi luz para todos. Somos filhos de luz. Por isso, a providência divina sempre irá te ajudar. Seja alegre e corajoso. Não deixe a tristeza te dominar. Permita que o amor, a esperança e a paz entrem em seu coração. M.E. Aqui, ó. Dá para ver, Wellington? Lindo. Tá, é um Esse caminho. já feito um parecido com esse já, não É, tinha? já fiz. Eu fiz semana passada. É um caminho com uma menina, mas eu não sei se essa mensagem é para mulher ou para homem, tá? Ela é generalizada. Tem outra aqui, peraí. Aí sempre tem uma que parece uma prece, né? Uma oração, né? Eu já cheguei à conclusão que é isso mesmo. Vamos lá. Pai de infinita bondade, agradeço pelo lindo amanhecer que nos diz para seguir adiante. Agradeço pela noite de refazimento, pelas energias recebidas em meu corpo que possibilitam meu despertar. Agradeço pelo trabalho, por mais um dia nesta escola abençoada que deveríamos receber com alegria. Agradeço pelos que estão ao meu lado, pelos entes desencarnados que estão sempre nos acompanhando em pensamento, sabendo que a todos nós, tu estás a nos velar. Agradeço o alimento de cada dia, a oportunidade do aprendizado constante que nos proporciona neste lar de natureza esplêndida. Agradeço pela oportunidade que me desperta para a vida imortal, para trabalhar na melhoria de minha alma. Agradeço por me ensinar a ser alegre e consolar a quem precisa, ajudar e sorrir na hora certa. Que tua segurança nos envolva sempre, fortalecendo aqui o amor que nos une aos nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Que lindo. Muito lindo. Esse eu não sei quem assina, mas é uma mulher. Muito bom. Só isso, Wellington. Viu? Obrigado, Jane. Eu vou sair aqui, mas eu vou estar ouvindo, tá? Eu vou estar fazendo outras coisinhas. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, Alexandre. Jesus te abençoe. Imagina. Muito bom. Vamos aqui agora? Quem quer começar? Deixa eu arrumar aqui. Às vezes está online. Ela tá online? Tá online. Ela quer ler a dela? Depois eu leio a minha. Deixa eu ver com ela aqui. Geise, você tem alguma psicografia? Deixa eu ver se ela tem aqui. Hoje não veio, mas eu tenho uma aqui do meu evangelho. Pode ler, depois eu Ah, leio a você minha. quer compartilhar com a gente, então? Vamos, tá aqui. Tá bom, então. Vamos lá. A dádiva da vida terrestre deve ser ovacionada, pois é um privilégio recebido pelos que aqui se encontram. Muitos amigos buscam e esperam por esta dádiva. Tenham a consciência, irmãos, que a depuração do espírito só é possível ao vestir-se no corpo da encarnação. Foram beneficiados com essa oportunidade para que possam curar suas feridas perispirituais e crescerem em conhecimento. Na escola da vida, quem não aprende e evolui, perde a oportunidade preciosa que muito buscou antes de receber. O esquecimento deste clamor é outra oportunidade de se provar do próprio estágio de evolução e necessidade de ensinamentos.
Estar em dores é, portanto, os percalços necessários para o próprio adiantamento. Como sentiriam, amigos, se buscasse a oportunidade do trabalho tão necessário e esperado para, depois de consegui-lo, desobedecer às regras e não produzir como necessário, perder o ganha-pão e ver os filhos passando fome novamente? A culpa vos assolaria? Pois acreditem, todos nós já fizemos isso. Buscamos pelo resgate de nossas dívidas, pela cura de nossas feridas, e ao receber a graça da reencarnação, priorizamos os prazeres materiais em detrimento de nossa cura e evolução. Ao chegar no plano espiritual e tomar consciência da ignorância cultivada, a culpa castiga, levando-nos ao estágio de sofrimento umbralino. Todos já passamos por isso, estejam certos disso. Sabemos que a culpa não ajuda, mas aumenta as feridas a serem depuradas na próxima existência carnal. Pergunto-vos, irmãos, querem passar por isso novamente? Ao chegar no plano espiritual, terão orgulho das ações e buscas que estão fazendo na atual existência? O que mais vale para vós? O prazer de uma encarnação festiva, confortável e egoísta? Ou a depuração das dores, o aprendizado com os próprios erros, a busca pelo conhecimento da espiritualidade? Estão em lugares de acesso privilegiado. Aproveitem a oportunidade concedida pelo nosso Pai. Toda oportunidade de crescimento deve ser valorizada imensamente. Um dia já implorou por cada uma delas. E lembre-se, o conhecimento é acompanhado de renúncia. Para cada aprendizado adquirido, uma parte da ignorância latente deve ser deixada para trás. E esse pedaço pode conter alguns dos prazeres muito valorizados por vós, como vícios, pensamentos e conversas contrárias à lei do amor e da caridade, tempo de festividades, para assim adquirir tempo dedicado à caridade e estudo espiritual, vigília dos pensamentos e falas, medicamento fluídico espiritual, estão no processo, irmãos. O abraço e a dor do crescimento será edificante. Para que, ao se despirem do corpo de carne, deem boas-vindas à luz do dever cumprido e de mais uma existência bem aproveitada, dando graças ao Senhor pela oportunidade concedida. Recebam em vossos corações energia de bênçãos enviadas pelo Senhor, através das palavras dessa irmã que vos fala nesta carta. Gratidão pela oportunidade que nosso Senhor me concede de ser um instrumento de vossa caridade. Fiquem com Deus. Irmã Carmen. Maravilhoso. Tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Viu? Falando da reencarnação, de aproveitar. Seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo. Essa eu recebi ontem no meu evangelho, no culto no lar. Como explica isso? Uma mensagem recebida ontem, que tem tudo a ver com tudo que foi feito hoje. Provando a conexão, a sintonia, né? Muito. Na hora que eu recebi ela, eu falei, nossa, eu vou ler. Eu ia levar hoje para ler. E aí, deu certo. Obrigado, parabéns, viu? Jesus abençoe. Vamos aqui agora. Esse eu vou deixar. Deixa. É uma pessoa. E aí? Oi, senhor Léo. Oi. Oi para as pessoas. Deixa eu pegar o ângulo que é bom, que vai para o YouTube. Vai. Tem que pegar o... Pegar o melhor lado. Tem que pegar o lado aí que não está tão desmatado. Se eu fosse preocupar com isso, eu não ia para o YouTube nunca. Não, já tá morto, já. Tá morto na casa espírita. Ixi. Lugar certo. É o seguinte, boa noite a todos. Eu recebi aqui uma mensagem que é como se fosse uma anedota, né? Tem uma moral no final, achei muito interessante. E o autor é o irmão Jacob, é assim que ele se intitula.
Então vamos lá. É uma história triste, mas é muito bem escrita. Metáfora do anel de diamante. Ó. Confortavelmente alocado no dedo anelar, a joia de diamante esmerava com toda beleza aquela senhora de meia-idade. Sempre com ele investido em sua indumentária, Rosa exibia-o como verdadeiro castiçal, de modo a entoar a beleza daquele brilho assaz impactante. Nossa. Anos se passaram, e o solitário foi repassado para a neta, Antônia, que recebera o presente da vovó prestes a desencarnar. Neta querida, estou partindo. Entretanto, essa é a minha coisa mais valiosa. Quero que fique contigo para se lembrar do que é belo. Rosa partiu, e Antônia, ainda jovem, e sem contrair núpcias, utilizava aquele apetrecho como se fosse um oxigenador portátil. Quando casou-se com Alfredo, Antônia colocou a aliança dourada no dedo e guardou a joia preciosa a fim de utilizá-la em ocasiões especiais. Assim o foi utilizado na noite de núpcias, no primeiro aniversário de casamento, no nascimento da filha Eduarda, em eventos sociais requintados de Lisboa, e também em diversas confraternizações de virada de ano, celebrando-se mais um ano com aquele objeto de rara beleza no cotejo daquele núcleo familiar. Com o passar do tempo, Antônia, que possuía físico invejável, definhou-se repentinamente. Com 50 anos nas costas, começou a sentir tonturas e enjoos constantes, sangramentos e dores. Com medo de desencarnar de súbito, chamou Eduarda e entregou-lhe o solitário, tendo por base o receio de desaparecer e aquele tesouro ficar em outras mãos. Menos de 6 meses depois, Antônia faleceu, deixando inúmeros bibelôs, roupas, utensílios domésticos e joias para o testamento familiar. Eduarda, satisfeita, já estava com a posse do anel de diamantes. Entristeceu-se, porém, com a partida da mãe. Eram como unha e carne. O belo anel transformou-se na lembrança viva daquele relacionamento equilibrado. Entretanto, em átimo de segundo, Eduarda teve a casa arrombada por miliantes e o anel foi levado. Sua dor era tão grande que enlouqueceu-se diante da perda daquele objeto com importante fundo emocional. Diante de sua fixação mental, gastou rios de dinheiro à procura daquele. Entrou em estado depressivo grave e transformou-se em zumbi perambulando nas ruas agora do Porto. Nada elevava o seu padrão vibratório. Não queria filhos, família, amigos, projetos, sonhos. Queria o anel de diamantes. Definhou-se. Em menos de 3 décadas, já não habitava o mundo dos encarnados. Ao contemplar-se desencarnada, então agora ela morreu, viu-se rodeada por ourives, joalheiros, vendedores e diversos espíritos com a gana por objetos materiais. Por intermédio de troca de informações, descobriu o paradeiro do objeto. Utilizou-se de um espírito que, com técnicas alinhadas à médium psicômetra, e descobriu o paradeiro da joia. Percebeu que esta encontrava-se em Bazar Chinfrim, totalmente fora do glamour em que se encastelava quando o utilizava. Desesperou-se ao vê-lo num canto, com valor quase irrisível, incomparável a toda a história ao qual ele se perpetuou. Por intermédio de conexões estabelecidas com o dono do estabelecimento, entendeu o porquê da desvalorização. O anel era falso.
Eduardo ficou em choque. Lutou quase 2 décadas para encontrar o anel precioso, que na verdade se tratava de uma réplica. Enveredou-se no escárnio e por anos destratou mentalmente a mãe, Antônia, e também a velha Rosa, fonte originária do devotamento. Não conseguia se desvencilhar dos instintos. Tamanho foi seu embrutecimento que se transformou em espírito ovoide, em formato parecido com uma joia. Nossa! Buscar a felicidade no materialismo é o mesmo que colher sabedoria em fonte esgotável de saber. A euforia toma conta inicialmente. Entretanto, com o passar do tempo, desafios outros prosperam, e aquilo não é suficiente. Morrerás pela falta de oxigênio gratuitamente ofertado pela natureza, e não por uma joia. Nossa! Lutem pelas joias imateriais do afeto e da caridade, a fim de criar verdadeiro tesouro moral. Que... Irmão Jacó. Nossa, que profundo, hein? Irmão Jacó. Agora eu entendi o que você falou. Ah, escreve uma redação do Enem. Foi uma redação do Enem. Nossa, foi muito Profundo. Por conta desse texto grande, o Silas teve pouco tempo. Mas ele se aproveitou desse pouco tempo para deixar aí a tatuagem dele, né? Tenho pouco tempo. Sucinto serei. Ajoelhe-se diante do Cristo, exceto o Marcelo, que o joelho não pode dobrar. Mas que o consolo do mal maior evitar, poderá entoar. O duro, Marcelo, não é romper o ligamento, e sim o maior mandamento. Não há crescimento sem dor, e sarcasmo sadio sem Silas, o trovador. Essa foi para mim, hein? Diretamente. Ei, Marcelo, hein? Não basta, eu não posso ajoelhar, mas eu tenho que sentir dor. Eu acho que você ganhou um fã espiritual, hein, Marcelo? Porque o Marcelo, Silas, o trovador, eu adoro ele. Então, por isso a piadinha de Silas, mais uma piadinha carinhosa, certo? Que Jesus abençoe a todos. Mais alguma? Quer falar agora ou você quer falar depois? Pode ser. Então, vai lá. Olha quem trouxe mensagem. Né, de Mirim? Claro. Olha, eu tenho 3 mensagens. Nossa Uma Senhora. é um desenho. Já começamos, né? Deixa eu mostrar para a internet. Médium sub-14. Ó, um desenho mediúnico dela. É uma lua? A luz? Sim, é pra ser uma lua. Eu não captei muita ideia, não, mas eu fiz o que eu pude. Esta lua é para lembrar que mesmo na escuridão do seu íntimo, que mesmo na escuridão dos seus pensamentos, sua essência brilha. Seja luz na sua escuridão. Lindo! Muito linda a mensagem. Aí, boa noite, irmãos e irmãs. Venho esta noite para lhes comunicar a importância da caridade. Muitos pensam que tal ato é apenas dar de comer para aquele que não tem. Quero dizer que não é apenas isso. A caridade é não fazer ao outro o que não queres que façam a ti. A caridade é muito mais que entregar lanches e vestimentas. A caridade é ajudar quem precisa nos mínimos detalhes. É não julgar aquela pessoa em situações inferiores que as suas, é auxiliar aqueles que têm dificuldade, é dar sem olhar a quem e amar incondicionalmente aquele que você não tem afinidade. Afinidade tanto familiar quanto social. É também não brigar com aquele que é diferente e não tratar com indiferença aquele que não se encaixa na sociedade. Amem sempre e não deixe para depois aquilo que você sabe que não conseguirá cumprir sem um auxílio maior. Que, tipo, pelo que eu entendi, é obrigação. Tratar aquilo como uma obrigação que você não quer fazer. Aí, caridade sempre.
Muito lindo. Muito lindo. Bom, essa é de uma moça que escreveu para o irmão dela. Eu acho que é irmão. Oi, irmãozinho querido. Vim lhe dizer que estou bem e estou me recuperando, ficando cada vez melhor para poder te visitar o mais cedo possível. Quero lhe pedir que seja mais paciente e carinhoso com teus filhos e que se mantenha vigilante em relação aos seus atos. Que continue seguindo em frente com seus objetivos e não desista no primeiro erro. Saiba que eu amo muito você, meu amado irmão. Nunca se esqueça disso. E lembre-se, fora da caridade não há salvação. Beijos de sua irmã Eliana. Eliana? Alguém conhece? Algum desencarnado com esse nome? Teu irmão? Não? Muito bem. Parabéns. Aí, deixa. Depois a gente põe lá perto do caderno. A gente vai ver se tem alguma... Eliana, né? Você falou? Bom, agora é boa noite a todos, né? Boa noite. Tem uma mensagem aqui que o irmão até assinou, mas ele gostaria que eu lesse, assim, que é para eu ler a mensagem, mas não falar o nome dele, porque o teor da mensagem não é para alguém específico, é o que ele quer passar na mensagem. Ele não quer revelar. Isso, ele só assinou para eu poder saber quem é, mas que A a médium mensagem... curiosa saber quem é. Mas que a mensagem, o importante assim, que ele quer passar a mensagem. Ok. Ai, ai. Né? Pessoas querem quem é. A vida é uma jornada incessante. Com seus altos e baixos, não conseguimos observar o caminho, principalmente quando a caminhada é repleta de obstáculos a serem vencidos. Se fôssemos capazes de firmar nossos olhares na estrada, perceberíamos quanto é surpreendente que nos seria mostrado. As flores, o cheiro, as cores. Nos deteríamos aos detalhes mais sublimes, como a rosa ao desabrochar, a borboleta ao sair do casulo, o filhote em sua primeira caminhada, o reflexo do céu azul na simples gota do orvalho que se esvai com os primeiros raios do sol. Estar ao lado de quem amamos deveria ser a mais concreta realização de nossos sonhos. Infelizmente, para muitos, o desvio da estrada torna-se mais atraente e acabamos por nos distanciar do curso que por nós foi traçado no plano reencarnatório. Sei hoje o quanto foi realmente doloroso e difícil a sua permanência na estrada sem mim. Te fiz sofrer, te machuquei, não intencionalmente, e não consegui ser para você o alicerce de que necessitava. Fui covarde, fiquei com medo da responsabilidade e me escondi atrás de uma pessoa que se mostrou como o verdadeiro amor da minha vida. Fui tolo, pois lutei por você, não lutei por nós, só camuflei o meu verdadeiro sentimento. Estar com vocês era sublime, mas eu queria mais. Queria ter o que não podia, ir além dos meus horizontes, e busquei por algo que me trazia apenas uma felicidade momentânea do prazer da vida. O amor camuflado, a abnegação incondicional, porém com intenções não edificantes. Sinto muito ter te feito sofrer. Sinto muito tudo o que aconteceu. Aqui percebi que a vida, como de fato ela é, e percebi como fui ignorante ao acreditar que as minhas verdades eram verdades erradas. E não me preocupei com vocês. Fui egoísta, tolo e insensato. Não dei valor ao que tinha e hoje luto para redimir-me perante vocês. Meu amor por você é puro e inocente, e estar ao seu lado durante o tempo que ficamos me fez o homem que sou hoje, certo de que fui amado
da melhor maneira que poderia ter sido. Aí sempre estarei com vocês, eu estarei com todo o amor que tenho para vê-los felizes. Ele, na verdade, busca mostrar que durante a caminhada, apesar dos desvios, é importante permanecer na estrada. Foi isso que eu entendi, sabe? Aí ele fala, eu amo muito, te amo muito, jamais se esqueça disso, Deus nos abençoe sempre. A gente falou de jornada, plano reencarnatório, né? Os caminhos. Agora vê que eu entendo a mensagem. Ai, ai. A vida é cheia de... Ai, ai. Peraí. A vida é cheia de contrastes. Bem e mal, luz e escuridão, amor e ódio, feio e bonito, certo e errado. E desde novos, aprendemos cada conceito de acordo com as crenças e costumes da comunidade a qual fomos resignados. Entretanto, é muito importante que sejamos convictos de que conceitos mudam com o tempo, valores tornam-se obsoletos, com novos costumes que se apresentam à vida cotidiana das pessoas. O que não muda, meus irmãos, é o verdadeiro amor. Aquele que se nos apresenta como incondicional, que nos afaga as dores, nos acalenta a alma e aquece os nossos corações. O verdadeiro amor não é aquele que pune, mas que nos Incita. Mas que nos incita para a verdade simples e clara. Tenhamos esse amor incrustados em nosso espírito. Nos amemos uns aos outros, da maneira como nosso irmão, nosso mestre, nos amou. Por mais difícil que seja aceitar as diferenças do outro, é imprescindível que nos coloquemos em nossa consciência que cada ser existente é único, individual, tem suas próprias lutas, glórias, aprendizados e conhecimentos, e que todos somos alunos e professores nessa imensa sala de aula que é a vida na Terra. Portanto, meus irmãos, clareiem suas mentes, acalmem seus pensamentos, busquem amparo e se amparem também. Nada, simplesmente nada na Terra é perfeito. Dessa forma, não queiram sê-lo, não agora e não por enquanto. Antes, estude, adquira conhecimento, entenda o propósito, procure seus objetivos reais e divinos. E assim, a cada degrau, a cada subida, você estará mais próximo do que podemos chamar de glorioso. Você é eterno, sua alma ou espírito é eterno. Sabendo disso, se vista da pureza e do amor universal, e certamente terá a existência iluminada e abençoada. Luz e paz a todos. Deus abençoe intimamente cada um de vocês, com todo o amor, X. X. Hoje foi o X. Terminou? Uhum. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Jesus abençoe. Muito obrigado a vocês aqui também. Que Jesus abençoe. Foi excelente, tá? Boa noite, Wendel. Boa noite a todos. Boa noite. Bom final de semana.